Começando mais um programa aqui pela Vale TV, é muito bom estar novamente em sua companhia. Hoje o meu convidado é o endocrinologista Dr. Matheus Reis. Nós vamos conversar sobre obesidade, diabetes, tireoide, diversos assuntos aí que impactam diretamente a nossa qualidade de vida. Eu, se fosse você, não sairia daí. A entrevista está muito importante e com um conteúdo muito interessante que eu preparei com o maior carinho para você. Acompanhe. Doutor Matheus, muito bem-vindo, muito obrigada por esse momento, por essa troca, né, que a gente vai fazer agora. Eu que agradeço o convite de vocês para estar participando e conversando um pouco aí com vocês. Doutor Matheus, eu já queria iniciar sabendo qual que é a procura dentro do consultório, né, mais frequente. É em relação à obesidade? Sim, né, a obesidade é um tema muito corriqueiro e frequente no consultório do médico endocrinologista, né, então, e a gente tem o aumento da prevalência da obesidade nitidamente nos últimos anos, quer por questões culturais, quer pela pandemia que veio, né, mudar nossa rotina, atividade física, né, quer pela alimentação que mudou muito nos últimos anos, né, e a gente tem uma oferta vasta de alimentos, né, e além da obesidade também, um grande tema que sempre está presente nas consultas também é o diabetes, né? Que também é a consequência da obesidade. Então, a gente basicamente tem essas duas doenças muito frequentes na consulta do endocrinologista. Uhum. Doutor, em relação à obesidade, né, Uhum. o principal caminho é procurar um nutricionista, é um endocrinologista, né, quando a gente sabe que o país sofre com isso, né, então, ainda mais como o senhor bem colocou nessa época de pandemia mais ainda, qual a orientação que a gente que o senhor poderia nos dar em relação a isso? Na realidade, o acompanhamento do paciente com obesidade, ele requer uma equipe multidisciplinar, né? E não envolve necessariamente só um ou só outro, mas, na realidade, os dois profissionais, eles acabam atuando conjuntamente, né? Porque a obesidade não é só uma alimentação, muitas vezes, inadequada, a gente também tem algumas doenças que podem desencadear a obesidade, e dentro desse contexto entra o médico endocrinologista para fazer a avaliação e a pesquisa, né, se existe alguma doença envolvida, se existe algum aspecto psicológico ou até mesmo psiquiátrico envolvido com o desencadeamento da obesidade, que também talvez necessitaria não só uma avaliação do nutricionista, do endocrinologista, mas muitas vezes até de um psicólogo, né, de um psiquiatra, e os estudos mostram que os pacientes obesos que são acompanhados por uma equipe multidisciplinar apresentam uma melhor resposta no tratamento, porque, queira ou não queira, são aquelas pessoas que são vistas por mais profissionais e estão sendo cobradas e elas notam que elas têm que entregar um resultado, né? Então, elas acabam tendo um resultado melhor, né? Uhum. É muito importante isso, doutor, porque a obesidade, muitas vezes, ela é uma luta, né, uma luta sem glória, né, porque muitos casos o paciente tenta de diversas formas e não consegue alcançar o sucesso, e a gente sabe que é uma doença, né, que pode causar muitas doenças e pode afetar muito a saúde e a vida da pessoa, né, que está sofrendo com isso no momento. Então, a medicina integrada é uma forma de se ter mais sucesso nisso. Com certeza, essa forma de medicina integrada, a gente trabalhando com outras áreas da saúde, ela acaba auxiliando, quer nos resultados obtidos, né, quanto também do paciente chegar na meta dele e a gente ter uma avaliação mais global, né, porque o nutricionista entra também, porque às vezes a gente até pega alguns profissionais que prescrevem uma determinada dieta ou tem aquela dieta de bolo, né, e na realidade o paciente ele tem que ser individualizado, a gente tem que ver as características dele, como é a rotina dele. Então, dentro desse contexto, a parte do profissional da nutrição também fazendo um plano alimentar adequado e que englobe as características, as demandas do paciente também é muito importante. Por isso que se faz necessário os dois profissionais aí auxiliando nesse sentido.
E em algum caso, para casos mais graves, não bem-sucedidos, é possível, então, entrar com a medicação? Seria indicado alguma medicação para isso, doutor? E principalmente nesses casos que já o paciente já apresenta diabetes. Isso é, na realidade, o que acontece? O tratamento da obesidade ele começa com mudança de estilo de vida, então, que é, né, que tange a atividade física. Então, a atividade física, muitas vezes, ela não auxilia só na perda de peso, mas ela é muito importante como um mantedor de peso a longo prazo, né? Porque o paciente que está em processo de perda de peso, ele sempre já tem que pensar em manter aquele peso que ele perdeu, né? E muitas vezes é Então, muito difícil também, né? exatamente, porque senão fica aquela coisa, a pessoa faz tudo e depois larga tudo de mão e volta todo o peso novamente, né? Então, entra a atividade física, também entra a dieta, então, né? Claro que às vezes as pessoas precisam até mesmo de alguns ajustes em relação ao sono, em relação a ajustes da sua rotina também, né? E num terceiro patamar estaria a medicação. Naquelas pessoas que não obtêm um sucesso adequado com a mudança de estilo de vida, ou até mesmo aqueles pacientes que já têm um grau mais avançado de obesidade, né? Que a gente classifica a obesidade através do índice de massa corporal. Então, aqueles pacientes que têm já uma obesidade, né, diagnosticada através do índice de massa corporal, eles também já são pacientes que, né, têm indicação de um tratamento para auxiliar, um tratamento medicamentoso, né, para auxiliar no tratamento da obesidade. Até mesmo os dependentes de insulina também podem ter, doutor? Pode. Na realidade, e tu tinhas comentado antes em relação ao diabetes, né? A gente tem uma grande massa de pacientes diabéticos que têm o diabetes em decorrência da obesidade, né? E a gente sabe que nos primeiros 5 anos de diagnóstico do diabetes, naqueles pacientes que são obesos, se eles conseguem ter uma perda de peso, e às vezes essa perda de peso não precisa ser nem tão expressiva, perda de peso de 5 a 10% do peso que eles têm no momento, muitas vezes eles conseguem até mesmo reverter o diabetes deles, né? Até mesmo hoje de manhã eu atendi uma paciente que ela estava usando já altas doses de insulina, ela estava usando uma boa quantidade de insulina, e ela perdeu 15 quilos, e a gente já conseguiu tirar a insulina dela, tínhamos passado para 3 medicamentos via oral, e agora ela só está com um medicamento via oral, atividade física e controle alimentar. Então a gente conseguiu ter uma boa, né, um bom controle do diabetes, inclusive possibilitando a retirada da insulina com a perda de peso. Nossa, que maravilha, né, doutor? Deve ser isso. É E muito. em relação à tireoide, né, há uma procura também e há um uma certa confusão em relação à tireoide. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender muito bem. Tu conseguiria nos colocar brevemente o que a gente teria que ficar atento em relação a isso? Pois é, assim, a tireoide eu sempre brinco que ela acaba sendo um saco de gatos para os nossos problemas da vida É. atual, né? Porque a tireoide ela pode dar tantos sintomas para mais quanto para menos. Então, cansaço, quem hoje em dia não está cansaço, ou enfim, com a rotina, ou com o próprio estresse do dia a dia, ou com a situação em que a gente tá vivendo, né? Mas basicamente a gente divide as doenças da tireoide em dois grandes grupos, né? O grupo em que a gente tem o aumento da função tireoidiana, que é o hipertireoidismo, em que a tireoide funciona mais do que ela deveria funcionar, e dentro desse contexto a gente sempre tem que pensar o organismo funcionando acelerado, né? Então, a gente teria uma pessoa com aumento do seu quadro de ansiedade, com o coração disparando, então aumento da frequência cardíaca, né? Uma pessoa que perde peso sem uma causa, né? A pessoa não está fazendo dieta, mas ela vem perdendo peso. Uma pessoa que passa a apresentar um suador sem explicação, mesmo em dias não tão quentes, né? Então, pensando sempre o corpo funcionando a mais, o hábito intestinal acelerado, então, ocasionando diarreia, né? Mas as principais causas de doença tireoidiana, na realidade, envolvem o hipotireoidismo, que é quando a tireoide funciona menos do que ela deveria funcionar, né? E daí a gente pensa como se o organismo estivesse mais lentificado. Então, a pessoa pode ter um cansaço, né, uma sonolência, até mesmo uma redução da frequência cardíaca. É aquela pessoa que não necessariamente ganha peso, que acho que isso é uma grande confusão que acontece, né, com a doença tireoidiana.
né? Mas é aquela pessoa que retém um pouco de líquido. A gente sabe que os pacientes que têm hipotireoidismo, né, quando a tireoide funciona menos que ela deveria, eles têm uma retenção de 2 a 4 quilos de peso. Então, a gente não pode pegar uma pessoa que às vezes chega, né, os pacientes no consultório com uma obesidade grave e dizerem que aquilo é só da tireoide. Não, a tireoide Fica pode... muito isso, né? Quando a pessoa ganha pouco, é tireoide. Tá bem. Exatamente. Então, a gente recebe muitos pacientes, a culpa da minha obesidade é da tireoide. Não, ela pode ter uma culpa mínima e não seria nem da obesidade, um ganho de 2 a 4 quilos de peso, né? Mas, então, o organismo funcionando mais lento dentro do contexto do hipotireoidismo. Doutor, e tem algum fator que desencadeia isso ou não? A doença tireoidiana? Isso. Isso é. Tanto o hiper quanto o hipotireoidismo, eles são desencadeados, geralmente, eles são uma doença autoimune, né? Então, o nosso próprio organismo produz células de defesa contra vírus e bactérias. Em alguns casos, ele pode formar anticorpos que vão lá e entendem um próprio órgão do nosso organismo como um agente invasor e eles vão lá e atacam a tireoide, deixando ela literalmente inflamada e impedindo que ela consiga produzir adequadamente o hormônio, né? Geralmente isso passa de geração para geração, então existe uma chance maior de filhos de pais com doença tireoidiana também terem doença da tireoide, né? E tem uma coisa é ter a predisposição, outra coisa é ter, né, algum fator que ativa a doença, né? Porque às vezes a pessoa tem a imunidade contra a tireoide, mas a doença está silenciosa, né? E a gente sabe que tem alguns fatores que ativam, né? Eu sempre digo, a pessoa já tem a lenha, só basta o fogo para acender a fogueira, né? E a gente sabe que períodos de estresse e até mesmo o período da pandemia, naquelas pessoas que têm uma predisposição, podem sim ativar, né? Vir a fazer com que a doença venha, né? E ative a doença e abra o quadro da doença. Depois do intervalo, eu continuo meu bate-papo com o Dr. Matheus Reis. Aguarde! A Farmácia Proderma está há mais de 40 anos trazendo saúde para as famílias do Vale dos Sinos. Ganhe agora 10% de desconto nos produtos manipulados. Entre em contato indicando que assistiu a esse programa e tenha um momento saúde com a Proderma você também. Farmácias Proderma. Viver de forma saudável é viver feliz. Doutor, a ida, né, a procura ao endocrinologista, com que frequência ela deve ser feita? Deve ser feita como uma rotina também, como a gente tem médicos que a gente vai, né, para a rotina, o oftalmologista ou ginecologista, enfim, o endocrinologista também teria que entrar nisso, doutor, como uma consulta de rotina? Isso varia muito de caso a caso, porque na realidade muitas vezes as mulheres já acompanham com ginecologistas de rotina, né? Então muitas vezes a gente recebe o encaminhamento da ginecologista que identificou alguma glicemia alterada ou notam que a paciente apresenta um aumento de peso, né? Então muitas vezes a gente recebe mais encaminhamento. Já os homens eles ficam meio à parte, né? Os homens não procuram muito atendimento, né? Às vezes a gente tem homens encaminhados por urologistas, mas a gente nota muitas vezes que os homens já chegam com um diagnóstico às vezes um pouco mais avançado, né? As mulheres chegam com uma glicose alterada e como o homem não fez aquele check-up durante 1 ou 2 anos, ele já chega lá na frente já apresentando sintomas do diabetes descompensado, né? Então, muitas vezes a gente recebe os pacientes por encaminhamento, mas seria muito interessante aqueles pacientes que apresentam, inclusive, até mesmo obesidade, procurarem
um endocrinologista, uma procura espontânea, né? Porque muitas vezes os pacientes se culpam pelo seu aumento de peso, né? Mas a culpa não é só do paciente, às vezes ele tem uma predisposição genética, ele tem o meio que ele vive envolvido, e ele tem que dividir essa responsabilidade, o autocuidado dele, né? E isso tem que ser abordado em consulta. Então, talvez o profissional endocrinologista seja o que mais aborde o tema, né, e consiga auxiliar o paciente, que a gente não pode só mandar o paciente, você está com isso, vá perder peso, né? A gente tem que mostrar para ele os caminhos, né? E o endocrinologista, ele pode auxiliar dentro desse contexto. Então, acho que é muito válido para aqueles pacientes que apresentam aumento de peso procurarem um profissional. Uhum. Doutora, a gente vê que ultimamente tem se usado bastante em algumas áreas, né, dentro da medicina, a questão de hormônios, né, de hormônios injetáveis, de alguns tipos de vitaminas, enfim, de várias, né, de chips, de várias coisas em prol, né, da saúde e também da questão estética. Eu gostaria de saber o seu posicionamento em relação a isso. Pois é, a gente vive uma epidemia, né, do uso de anabolizantes, né, o que é muito frequente. Na realidade, o profissional endocrinologista, ele repõe o hormônio se de fato existe a deficiência daquele hormônio, né, porque muitas vezes o que a gente vê nas academias não são pacientes, enfim, ou pessoas que apresentam uma real deficiência. Né? Para a gente ter deficiência, a gente tem alguns sintomas relacionados a depender da doença, né? E a partir disso a gente faz a avaliação, estando baixo a gente vai repor. Mas nas academias, e a gente recebe também no consultório, muitos pacientes tentando burlar queixas para conseguir, né, a medicação, pacientes que buscam os níveis suprafisiológicos do hormônio, por exemplo, os homens seria a testosterona, né? Então, eles querem níveis de testosterona acima do esperado para que eles obtenham um ganho mais rápido de massa muscular, né, do ponto de vista estético. E a gente não tem a liberação ainda, né, no uso de anabolizantes, tanto no esporte quanto na endocrinologia, enfim, e no nosso país, porque, infelizmente, e ele acaba trazendo, né, consequências para o indivíduo, que vão dos diversos sistemas, né, desde aumentando a agressividade, o risco de suicídio, né, quanto também podendo aumentar o desenvolvimento de infartos, né? Nos homens, ele também pode levar à infertilidade, então tem alguns homens que ficam inférteis, né, por conta do uso dos anabolizantes, e nas mulheres, a gente também tem visto isso com mais frequência, né? E nós, endocrinologistas, muitas vezes a gente já recebe esses pacientes com algumas queixas relacionadas ao uso, né? Porque como ele é proibido, né, é ilegal o uso, né? Então eles compram no mercado negro, muitas vezes, e lá na academia se é incentivado o uso. E nas mulheres, o que pode acontecer? Queda de cabelo. Então, a gente vem vendo, né, em consulta, muitas mulheres com queda de cabelo, com acne muito importante, né, e às vezes até com queixas de aumento, né, enfim, de clitóris e outras queixas envolvidas relacionadas ao abuso desses anabolizantes, né. O doutor Patrick coloca quando é consumido por conta própria e não com o acompanhamento de um profissional, de um médico, né? Mas já tem médicos da área da saúde, muitas vezes nutrólogos, que indicam, né, alguma reposição de hormônio, né? Como que isso funcionaria de uma certa forma ou não? Isso, na realidade, a gente tem que avaliar se de fato o paciente tem. Isso, aliar e avaliar se o paciente tem deficiência, óbvio. Se ele tiver deficiência, a reposição vai estar indicado. Uma pergunta, com a idade, esses hormônios eles não vão caindo, a gente não teria que repor? Depende, né? Nas mulheres, o que a gente tem é a menopausa, né? Então, nas mulheres, a gente tem a menopausa presente, todas as mulheres vão apresentar ela, né? Claro que algumas vão ter mais sintomas, outras nem tanto, né? E daí se avalia o risco e o benefício. Se aquelas mulheres
não têm um histórico de risco que vão, né, aumentar seus riscos, por exemplo, câncer de mama na família, né, ou algum outro risco que contraindique o uso da reposição, ela pode ser feita sem problema nenhum, e inclusive é recomendada, porque, né, a menopausa ela acaba afetando muito a qualidade de vida de muitas mulheres, trazendo calorão, enfim, e até mesmo quadros, às vezes, relacionados à ansiedade, depressão, né, que com a reposição hormonal adequada a gente tem uma boa resposta, né? Já nos homens, a gente também tem a andropausa, né? A andropausa, ela acontece em torno de 10 a 15% dos homens, e ela começa já aos 40 anos, o nível de testosterona dos homens pode cair em torno de 1% por ano, tá? Então, em torno de 10 a 15% dos homens vão sim também apresentar a andropausa, e nesses casos sim também tem indicação da reposição hormonal. Então, claro, só com uma avaliação profissional e cada caso seria um caso, né, doutor? Então, isso é muito variável e isso depende de caso a caso para avaliar a real necessidade. Uhum. Doutor, e para a gente encerrar aí, quais seriam as dicas para o dia a dia? A gente sabe que nesse período de pandemia muitas pessoas deixaram de ir aos seus médicos, né? Retardaram aquele exame periódico, acabaram não fazendo. Então, quais são as dicas do dia a dia aí para a gente tentar manter um equilíbrio, né? Uma vida saudável e de uma forma que evite aí possíveis doenças que os maus hábitos podem gerar, né? Sim. Eu acho que é muito importante a gente se priorizar no dia a dia, né? É muito fácil falar isso, difícil é colocar isso em prática, mas assim como a gente tem as nossas atividades laborais, assim como a gente tem as demandas familiares, o nosso autocuidado ele também tem que estar na nossa agenda, porque se a gente não prioriza isso, a gente não acaba colocando isso em prática, né? E dentro desse contexto, parte as coisas mais básicas que, na realidade, qualquer um de nós teria que garantir. Então, a primeira delas é ter um sono adequado, né? Claro que o tempo de sono ele varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que dormem 6 horas e acordam bem, tem pessoas que precisam de 8 horas de descanso, né? Mas ter um sono adequado, né? A outra medida muito importante é a atividade física, né? Porque a atividade física não só ajuda na manutenção do peso, mas também no controle do estresse, no manejo do estresse, né? E a gente, manejando o estresse, a gente vai diminuir nossa ansiedade e com isso a gente vai ter um melhor controle do nosso dia a dia e até mesmo daquilo que a gente está se alimentando, né? Então, é chover no molhado que a gente deveria fazer no mínimo uns 30 minutos, né, de atividade física umas 5 vezes por semana, né, para não só auxiliar como medida do peso, mas do contexto geral, né. E também a alimentação, né? Acho que graças nos últimos anos, e acho que a pandemia fez evoluir também um pouco isso em relação às comidas mais saudáveis, em relação a gente melhorar um pouco o hábito de comer, da gente tentar comer um pouco mais em casa, né? Hoje em dia a gente já tem uma preocupação até mesmo das empresas e lojas em relação a isso, que tem produzido marmitas, né, com alimentos com menos sal, né, com alimentos mais saudáveis, né, e aqui sempre a gente descascar mais e desembrulhar menos, né, pensando em alimentos mais saudáveis, uma alimentação rica em frutas, verduras, né, e seria basicamente isso, acho que um sono adequado, uma atividade física regular, e a gente nunca pode esquecer das boas amizades também, né, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente deixa, às vezes, de lado, e a pandemia, infelizmente, afastou, né, esse contato pessoal, mas entrar em contato com os amigos é muito importante. Acho que para a gente cuidar da nossa saúde, a gente antes tem que estar de bem consigo mesmo, né, e o hábito de ter boas relações também ajuda bastante, ajuda na longevidade, né, então isso acho que é fundamental e muito importante. Ai, adorei, eu também considero isso muito. Doutor Matheus, muito obrigada pela entrevista, por dividir, né, me passar esse conhecimento para tanta gente aí que está nos acompanhando. É muito importante sempre a gente se cuidar, né, e saber isso, né, ter essa orientação de um médico, né, especialista na sua área, que é diferente, a gente repensa os nossos hábitos, certamente.
né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Obrigada, até mais. Tchau, tchau, boa noite. Tchau. Espero que você tenha gostado da entrevista e eu te encontro no próximo programa na próxima semana. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais, ali no meu Instagram, no YouTube, acionar o sininho e me dar dicas aí do que você gostaria de ver por aqui na Vale TV. Te espero na próxima semana. Até lá!